Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. No episódio de hoje, converso com a minha amiga de longa data, Juliana Rocha. Mãe, esposa, médica e gestora em saúde ocupacional, nessa ordem, como ela mesma se define. Juliana também é mestre em Educação, Ambiente e Sociedade, Saúde e Qualidade de Vida e Gestão Econômica e Estratégia de Negócios pela FGV. Tem ainda especializações em Medicina Ocupacional Prevencionista e Medicina Integrativa. Depois de muitos anos priorizando sua carreira, em 2019, enquanto atuava como médica intensivista, Juliana se viu parte do grupo de risco da Covid, fato que despertou um desejo por autoconhecimento e a motivou a assumir o controle de sua saúde, vida e carreira. Optou então pela cirurgia bariátrica como o primeiro passo para uma mudança no estilo de vida. Dentre as lições aprendidas com a pandemia, o foco no momento presente e a forma de exercer a medicina foram as principais. Agora ela usa hábitos e alimentação saudáveis como ferramentas prevencionistas na sua própria vida e na de seus clientes. Sim, ela agora prefere ajudar seus clientes a permanecerem saudáveis para não se tornarem pacientes. Nessa conversa franca e aberta, ela nos dá o testemunho de como a Covid mudou sua vida para melhor e fala como a abordagem integrativa é a medicina do futuro. Com vocês, doutora Juliana Rocha. Ei, Ju, tudo bem? Oi, amiga, saudades. Um tempão que não nos vemos pessoalmente, mas continua coração aqui, ó, juntas. Isso aí. Muito bem-vinda ao Bom é que te faz bem. Obrigada por aceitar o convite. Imagina, é um prazer e uma honra, né? Poder participar desse momento aí de reconstrução e renovação do mundo e dos valores que a gente está vivendo. Isso é muito importante. Exatamente. Muito bom. Eu queria começar o nosso papo te perguntando o que nesse momento da tua vida te faz bem. Cara, pergunta muito assim, um momento muito interessante, né? Que a vida da gente é cheia de altos e baixos, cheia de mudanças, né? E assim, o que me sustenta, o que me faz bem é a minha família, estar próximo da minha família, ter o amor daquelas pessoas que estão perto da gente, ter uma rotina de vida saudável, fazer atividade física porque mantém a adrenalina e mantém assim uma energia, né, dentro da gente. E ter um ciclo mínimo assim de pessoas que te fazem bem. Afastar o que te faz mal e ficar só o que te faz bem perto de você. Ótimo, excelente. Me conta como que isso foi mudando ao longo da sua vida. Foi um caminhar, assim, eu sou uma pessoa que, assim, a Ana me conheceu numa fase muito diferente do que eu sou hoje, né, Ana? Eu sou uma pessoa que sou workaholic, sempre fui. Meu hobby sempre foi estudar e trabalhar. Então, eu sou uma pessoa que sempre me dediquei 150% à minha profissão. E houve um momento que realmente eu terceirizei a educação do meu filho, terceirizei a minha casa e terceirizei a minha família em favor da minha profissão. Não me arrependo, não me arrependo. Mas, assim, o Covid veio para abrir novos horizontes e novas perspectivas na minha vida. Porque vivendo essa vida que eu estava vivendo de focada 150% na minha profissão,
eu descuidei de mim mesmo. Eu entrei num processo de autodestruição, porque eu era sedentária, eu me alimentava muito mal, eu não dormia, eu dava plantão 3, 4 noites por semana. Então, eu tinha uma vida que não era saudável para mim. E isso veio a obesidade, veio pressão alta e veio um quadro de ansiedade. E quando eu percebi, dei um basta na minha vida. Falei, eu não quero isso mais para mim. E aí eu ouvi um monte de ressignificados na minha vida. Diminuí meus plantões noturnos, comecei a fazer atividade física, melhorei minha alimentação. Eu estava num processo de obesidade muito avançado, então eu já tinha tentado emagrecer várias vezes, sem sucesso. Então, eu tive que fazer a bariátrica, foi um passo que eu precisei para poder reiniciar e reconectar. A partir daí, eu entrei numa vibe completamente o oposto. Eu saí da autodestruição para a busca pela qualidade de vida. Foi um processo que tem seguido na minha vida. Voltei a estudar, fiz um mestrado em saúde e qualidade de vida, trabalho com isso. Aí vim trabalhar com a questão da hormonologia, da medicina integrativa, da questão das reposições hormonais, das reposições de micronutrientes e prestar mais atenção na alimentação e focar sempre no que você faz para não ficar doente. Então, hoje eu continuo médica, eu ainda trabalho com a parte de medicina curativa, porque eu ainda trabalho numa UTI, mas hoje 50% da minha atividade é focada para a saúde. Eu procuro trabalhar com os meus clientes para não ficarem doentes e não chegar ao fundo do poço. Mas se chegarem ao fundo do poço, lá tem um trampolim, a gente traz eles de volta. Não tem problema. É isso aí, é maravilhoso. O que eu acho que a gente ressonou muito agora nessa fase que você está, porque eu também fiz uma mudança gigantesca, né? Quer dizer, até muito maior que a tua, porque a sua, pelo menos, você ficou na mesma área, né? Foi. Eu mudei totalmente, mas quando eu entendi que a maior parte dos problemas, tanto de saúde quanto mentais, estão nas Uhum. nossas mãos e a Sim, gente pode evitar e sim, ajudar tanta gente com isso, isso para sim. mim foi maravilhoso, foi a maior descoberta. Tanto eu posso me cuidar e evitar esses Uhum. problemas todos, quanto eu posso ajudar as outras pessoas. Me fala desse futuro que você vê da medicina, você que está dentro do Sim, sistema, você consegue sim. enxergar esse movimento com outros Enxergo. profissionais? Enxergo, eu vou te dar duas posições, tá? Primeiro, a minha posição, que era no passado, eu era uma pessoa totalmente cética, então, assim, para saber a minha opinião de onde ela veio. Eu sou uma pessoa que sou formada em cirurgia, trabalhei com trauma, emergência, UTI, a minha vida inteira. Eu sempre trabalhei com resolução de problemas, mas, ao mesmo tempo, eu também me formei em medicina do trabalho e trabalhei com a prevenção e promoção de saúde. É uma dicotomia que sempre permeou a minha vida, só que eu sempre dei mais valor à questão de resolubilidade. A medicina curativa, ela tem uma resolução muito mais rápida, o retorno é mais imediato e a satisfação e a gratidão das pessoas é momentânea, assim, é muito imediata. Então, esse retorno, essa compensação, tanto financeira quanto emocional, ela é muito naquele momento. Isso faz com que a medicina vá para esse lado. E tem outra coisa também, a medicina curativa movimenta muita grana. Então, você tem muitos interesses por trás, que para mim, é mais interessante que as pessoas fiquem doentes e paguem pela cura do que busquem a promoção de saúde, que é mais barata. E não tem tanto retorno financeiro, principalmente para grandes corporações, que a gente sabe que estão por aí. Agora, sim, eu vejo que eu lá nesse meu passado, eu era cética, eu não acreditava muito em prevenção. Não, não é que eu não acreditava em prevenção, eu sempre acreditei em promoção de saúde, tá? Eu acho que o seu estilo de vida e qualidade diz, e você vai pagar por ele. As pessoas que têm Alzheimer hoje é porque tiveram uma qualidade de vida ruim, então estão pagando por isso. Isso aí hoje a ciência já prova. Você pode entrar em qualquer artigo científico que estuda Alzheimer, que vai te falar que Alzheimer é qualidade de vida. É o que você viveu, é uma paga de tudo, do fumo, da bebida, do sedentarismo, da falta de sono, né? Então, assim, você vai pagar isso lá na frente, de alguma forma, tá?
Mas eu já fui a pessoa que não acreditou, que achava que era picaretagem, você fazer reposição de vitamina, que isso não resolvia nada e não sei o quê. Eu já fui essa pessoa. E aí eu entrei na menopausa. Com a Ana, eu tô da turma dos 50 a mais. E Exato. aí a gente vê que o corpo da gente modifica muito, 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 e você entra numa, né, numa espiral assim negativa, e fala assim, cara, pelo amor de Deus, não pode, isso tem alguma coisa para a gente fazer. E por conta disso eu fui procurar as opções para mim. Na verdade, todas as especializações, os estudos que eu fiz em medicina, eu fiz por uma motivação pessoal, né? Algo que instigou em mim uma curiosidade, eu acabei procurando. E quando eu comecei a estudar, eu vi que aquilo, tudo que eu achava que era picaretagem, funciona. É uma questão de bioquímica. Só que o que que é o problema? A gente aprende bioquímica no primeiro ano de faculdade, quando a gente nem sabe o que é medicina. Então a gente acha que aquilo ali é balela e que aquilo não funciona, entendeu? E aí, quando você, depois de muito viver, quer dizer, hoje eu tenho mais de 25 anos de formada, você vai revisitar esses conceitos, revisitar a bioquímica, você entende por que que uma deficiência de vitamina B12 pode causar depressão, por que que uma vitamina C vai fazer diferença na sua vida, por que que uma suplementação de zinco, selênio vai fazer com que você pense melhor, com que o seu cabelo cresça de forma diferente, a sua unha. Então, assim, através desta minha necessidade, eu fui procurar soluções para a minha fase de climatério, né, e menopausa, e eu redescobri uma medicina que não é nova, porque é a medicina que é vivenciada pela China, pelos asiáticos. Então, assim, o novo é a medicina curativa. A medicina preventiva é a medicina do passado, que sempre funcionou. Que é milenar, né? Exatamente. Então, assim, é um conhecimento que estava colocado debaixo dos panos, ali amortecida, porque de repente, né, já que é melhor eu deixar a pessoa ficar doente, depois eu vou gastar um absurdo colocando um stent, fazendo cirurgia, dando estatina, entendeu? E 30 dias de UTI e tentando recuperar a pessoa. Para a indústria é mais interessante que eu fique doente, mas assim, todos os estudos mostram a única coisa que realmente é eficaz para a sua saúde é o dia a dia, é a sua qualidade de vida, é ter uma hora de sono, é ter uma conexão com a natureza e com a sua família, é colocar o pé no chão, é alimentar de forma saudável e fazer atividade. Não tem outra solução, E entendeu? essa é a solução mais simples de todas e Por mais isso que ela é tão acessível. difícil, né, de ser entendida, porque ela é simples. Ela é simples e é acessível A para todos, né? todo mundo. Pois é, eu acho essa redescoberta é É, maravilhosa. eu acho. Eu acho que a gente entrou nesse mundo super tecnológico e os avanços tecnológicos da medicina são muito legais. Eu acho que eles têm seu lugar, Sim, sim. mas o caminho do lucro, que é o caminho que não é só na medicina, né? Em toda a indústria, e a Uhum. indústria alimentícia é parte grande também de contribuição nesse cenário que a gente vê hoje, né? De diabetes, pressão alta, obesidade infantil, Sim, depressão e ansiedade em jovens, né? Coisas que a gente, no passado, na nossa época de juventude, tinha, né? ninguém falava, Não mas a tinha, porque a gente põe o indústria. pé no chão, a Exato, a gente, gente andava né? descalço, Isso, né? ralava o A gente joelho, né? brincava na rua, tomava sol, Isso, né? Estava exatamente. sempre correndo, sempre ativo, andando de bicicleta na rua, correndo, brincando de Sim, sim. pega-pega. É, E exatamente. a comida, e a indústria Era. alimentícia tem um peso muito grande, porque Uhum. a praticidade que o fast food trouxe, né? Sim. Com as mães indo trabalhar. Esse componente social eu acho que é interessante, porque as mulheres saíram para trabalhar e a indústria Uhum. alimentícia viu isso como um filão para Sim. começar essa mudança que trouxe a gente para onde a gente está hoje, né? Além dessas outras todas coisas sociais e comportamentais que a gente foi interiorizando, ninguém vai mais para a rua, ninguém brinca mais de fora, ninguém toma sol.
As E quando eu tomo componentes sol, foram usa muitas protetor solar, então a deficiência de vitamina D é uma realidade no mundo, não no interessa onde mundo. você esteja. A pessoa tá, não, eu trabalho na rua e tomo sol. Sim, mas você usa boné, você usa protetor solar, então você não absorve, não adianta. Entendeu? Exatamente. Agora, sim, vou É. te dar um dado, não sei se você está ciente. É o seguinte, a gente tem aí a febre do Ozempic, agora do Wegovy, você está aí nos Estados Unidos. A gente tem aí os medicamentos que são para inibir a GLP-1, que é a grande febre do emagrecimento. A gente vive uma epidemia de obesidade no mundo, né? Nos Estados Unidos, particularmente, acho que hoje a população daí, mais de 40% dela é obesa, não é sobrepeso, é obesa. É obesa. A gente tem medicamentos que é a famosa canetinha, que as pessoas estão usando para poder emagrecer, que realmente funcionam. Só que assim, tem uma ideia como é que a indústria funciona, tá? Então, assim, funciona, realmente tem controlado, né, a obesidade a algum grau, só que isso tem tido um impacto tão grande na indústria alimentícia do fast food, que eles já estão repensando as estratégias por conta do uso dessa medicação que está contribuindo para o controle da obesidade, porque as pessoas não comem, elas não têm fome. Então, houve uma queda significativa da ingesta de food nos Estados Unidos, e agora o que deve vir por aí é tipo assim, essas canetinhas não são boas, têm os efeitos colaterais, então assim, provavelmente vai ser a nova onda, entendeu? Uhum. Seriam os efeitos colaterais do medicamento que está tentando controlar a obesidade. Por quê? Porque a obesidade vai causar prejuízo na indústria alimentícia. Uhum. Então, assim, a gente vive um mundo muito louco, né? Muito cosmopolita. Na minha opinião, que cientificamente não tem valor nenhum, né? Porque a nossa opinião É não lógico. tem, não tem valor científico, mas tem o valor da nossa experiência, né? Do nosso dia a dia, e a gente pode impactar as pessoas que estão perto da gente. Então, assim, na minha opinião, é algo que a gente deve filtrar. Se está fazendo bem, está te ajudando a controlar e está conseguindo fazer você voltar para uma realidade saudável, não tem por que não utilizar. Igual eu falei, eu precisei da bariátrica para poder retornar para uma vida saudável, porque eu já cheguei num ponto que sozinha eu não conseguiria, eu precisava de alguma coisa além, né? Algumas pessoas pode ser que precisam de medicação, da canetinha, outras uma readequação da vida consigo, né? Mas cada pessoa tem o seu tempo, né? E tem a sua necessidade. Então a gente precisa entender e apoiar essas pessoas nas atitudes dela de que, cara, eu tô afim de sair dessa espiral negativa, me ajuda. Então, assim, a gente está aqui e a gente tem a obrigação de ajudar essas pessoas e alertá-las para que tomem cuidado com o que elas vão ouvir de fora, porque o que vem de fora é só gente para te puxar para baixo, na maioria E, das vezes, e é né? verdade, é verdade. Agora, um ponto interessante que eu acho do que você comentou da canetinha, que é o mesmo caso da bariátrica ou qualquer outra intervenção, por exemplo, no caso da depressão, de entrar com antidepressivo, é a questão da gente ter essa abordagem curto prazo. Então, Sim, aquilo é para te tirar da lama. Tá no fundo do poço? Ok. Então, vamos tirar, aí entra a medicação, entra a canetinha, o que quer que seja, mas uma vez você restabeleceu aquele patamar aceitável, aí sim a medicação sai de cena e entra as mudanças que sim, são permanentes, né? sim. Porque aquela canetinha, Aquilo inclusive, é um trampolim, né? é um É o que eu trampolim. falei. Você precisa de algo para te ajudar, mas por que que tem tantas pessoas que fazem bariátrica e que voltam a engordar? Que fazem tratamento de dieta e voltam a engordar, é porque não houve a interiorização de que eu preciso mudar a minha vida, ressignificar os meus conceitos, o que é prioridade para mim, o que me faz bem. Nisso aí entra, eu acho, o papel, né, do que você está se dedicando e estuda, e que eu acho que, assim, a maioria dos médicos, na verdade, fazem isso, né? Para mim, o médico, assim, na maioria das vezes, ele serve como um coach para ajudar a pessoa. Estou te mostrando o caminho. Mas quem pode assumir o caminho é a pessoa. Eu não Uhum. posso assumir por ela, né? Exato, Então, a exato. gente tem a obrigação de mostrar para a pessoa, assim, olha, você tem o caminho das pedras e o caminho mais suave, qual que você quer, né? Então, Exato, assim, porque a acho que a nossa... mudança é, ela vai vir. Ou ela sim, vem pelo amor, ou ela vem pela dor.
Se Então, você e ela é sempre, é, quiser o que a esperar gente ter uma precisa parada que eles... cardíaca, né? Isso, então. Ou ter um derrame, ou ter os primeiros sinais de Alzheimer, Sim, sim. né? É essa questão do imediatismo, né, que o ser humano tem. É engraçado que as pessoas com quem a gente faz curso, que fala de medicina integrativa, dessa medicina do estilo de vida, tem vários nomes, mas na verdade não existe nome. É a medicina da promoção e prevenção de saúde, que é milenária, que sempre existiu, que hoje eles só estão colocando nome para poder vender de uma forma diferente, tá? Isso leva tempo. O início de algum resultado é com 90 dias, Uhum. que é diferente de uma pessoa que chega com uma dor de garganta e eu dou um remédio por 3 dias, ela tá boa. Uma pessoa que tem apendicite, eu faço cirurgia, meia hora depois ela tá no quarto sem dor, entendeu? Então, assim, é essa noção do imediatismo que a vida moderna trouxe que a gente precisa explicar para que a pessoa entenda e tenha paciência para não desistir e persistir no caminho do bem. Porque toda hora alguém vai chamar ela para voltar para o que não é muito bom. É, e por isso que é super importante o que você falou. É o ressignificado, é você encontrar quais que são seus valores verdadeiros e ressignificar isso. Porque Uhum. essa é a mudança que vai conseguir que você tenha o resultado permanente. Sem ter essa ressignificação, você vai entrar Tá. nos altos e É, baixos que todo mundo entra. E a questão e, da constância, né, como você falou, é a constância, é o dia é, a dia. É é, como a mas, gente escovar os dentes todo dia. Não adianta você fazer uma limpeza uma vez por ano. Então, é o que você faz todo dia, todo dia, todo dia. É que vai te dar o resultado no fim e das sabe que contas, assim que eu né? converso muito com meus, eu não chamo de pacientes, eu chamo de clientes, né? Porque paciente, para mim, ele está doente. Eu não quero meus clientes doentes, eu quero eles saudáveis. Então, para mim, são clientes que eu tenho. O que eu trabalho com eles é assim, também não adianta você querer mudar da água para o vinho, ao mesmo tempo, tudo, sabe? Assim, Uhum, os novos hábitos, eles têm que ser adquiridos aos poucos e continuamente. Então, vamos dar um exemplo assim, uma pessoa que toma refrigerante todo dia, come açúcar, não faz atividade física, fuma, tá tudo errado, tudo errado. Aí pede para ela elencar sempre assim, o que é mais fácil para o mais difícil de você largar na sua rotina que é ruim. Do mais fácil para o mais difícil. E você vai tirando do mais fácil para o mais difícil. Deixa o mais difícil por último. Mas vai tirando do mais fácil. Então, o mais fácil para mim é deixar de tomar refrigerante. Eu falei, beleza. Então, a partir de hoje, você não vai mais tomar refrigerante. Se você conseguir aumentar a atividade física e ir parando as outras coisas e melhorando, ok. Mas o seu compromisso comigo hoje é parar de tomar refrigerante. Daqui 30 dias você volta. E aí, parou de tomar refrigerante? Parei. Beleza. Já tornou um hábito? Você não sente mais falta? Podemos partir para o passo 2. Qual que é o próximo? Tá? Porque os novos hábitos a gente tem que conquistar aos poucos e torná-los uma rotina. A partir do momento que ele virou uma rotina na nossa vida, mude o próximo hábito ruim. Porque se eu chegar para um cliente meu e falar assim, dou uma lista de 10 coisas que ele faz todos os dias, que é rotina para ele, que é a vida dele, que a partir de amanhã ele não vai fazer nada, ele não volta na próxima consulta, exatamente. entendeu? Então, assim, eu acho que é a abordagem que a gente tem que. A gente também não pode ser imediatista, Claro, entendeu? Né? E ter essa é. paciência de trabalhar dentro da limitação do seu cliente também, mas Uhum, sempre mostrando para ele o lado bom do caminho a ser seguido, né? exato. É, Isso é é muito um passo de legal. cada E vez. Tem assim que ser funciona. um passo de cada vez, é. Isso, É isso. devagar e sempre. É isso aí. É. Me dá o seu depoimento de médica, de como é a abordagem da nutrição dentro da faculdade. O que que vocês estudam e como que é essa ligação que eles fazem? Então, assim, hoje eu sou professora, né? Eu dou aula na faculdade de medicina aqui. O que eu posso falar assim, muita coisa mudou. Primeiro, o método de ensino. Aquele método de ensino que nós vivenciamos, de sentar e ficar ouvindo o professor e anotar, né? Quer dizer, aquela medicina que vinha por osmose, ela não existe mais.
Então, hoje, por exemplo, eu chego numa sala para tirar dúvidas dos meus alunos. Eu mando material com antecedência para eles estudarem, e eles têm que estudar e trazer dúvidas para mim. Eu lanço ganchos e eles têm que estudar e, e trazerem para a gente. Isso aí já fez com que muita coisa melhorasse. Por quê? Se o aluno achar que isso é uma coisa importante, ele vai correr atrás, ele vai trazer isso para mim e a gente vai discutir o assunto. Mas, assim, nutrição, dos meus 6 anos de medicina, eu vou te falar que eu nunca estudei. Nunca foi abordado para mim. Muito assim, por alto, quando você estuda de diabetes, pressão, lá na cadeira de medicina antigamente, falava assim, a diabética não pode comer açúcar, a hipertensa não pode comer sal. Era só o que se falava. Hoje, como eu trabalho com práticas básicas, né, e às vezes eu vou em posto de saúde, faço atendimento primário junto com os alunos, a gente tenta trabalhar essa experiência do cliente no consumo e trazer a realidade para a realidade dele. Então, assim, a gente trabalhava muito projetos com os alunos, de falar assim, olha, você tem que ir para uma comunidade carente e ir dentro da horta daquela pessoa, ver o que que ela tem e o que que aquilo ali vai agregar positivamente na alimentação dela, o que que pode ajudar e o que que ela não deve usar do que ela tem ali. Você não adianta chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você tem que comer chia, grãos, isso, se a realidade financeira dela não permite. Então, você tem que chegar à pessoa e falar assim, ao invés da senhora tomar refrigerante, a senhora pega essa água aqui que a senhora tem em casa, pega uma laranja lá do seu quintal, fatia essa laranja, bota ela na geladeira, ela já vai ficar com gostinho, já vai te dar um sabor diferente, é uma coisa saudável. Bota um grãozinho de chia para dar uma questão de saciedade na pessoa que está com fome. Então, assim, eu trabalhava muito com os meus alunos nesse sentido, da gente ir e fazer essas experimentações junto com as comunidades carentes, ensinando a eles como utilizar o que eles têm no dia a dia para ter uma alimentação mais saudável, menos calórica, mais sacietogênica, né? O que que o pobre no Brasil come? Bolacha, refrigerante, pão e embutido. Por isso que ele está Salame. obeso, hipertenso e diabético. Entendeu? Então a Exatamente. gente precisa tirar isso. Só que não é falando que ele tem que comer um negócio caro e ir lá no mundo verde comprar um monte de grãos e de ômega. Não é assim, né? Então é trazer o aluno para essa realidade, botar ele dentro da casa da pessoa que tem hortinha lá na casa dele. Cara, vai Uhum. lá na hortinha dele ver o que que ele tem e o que que a gente pode ajudar ele com essa hortinha que ele tem. Eu costumava trabalhar isso quando eu dava aula de posto de saúde, né? E acho que o caminho hoje é por aí, entendeu? É. Esse é o que eu acredito muito. Eu sempre achei, e agora eu tenho certeza absoluta, que a vida são esses ciclos. Uhum. Então, eu acho que agora a gente está fechando esse ciclo da tecnologia e da modernidade e vai retornar para uma fase É um que eterno começo. é sempre o recomeço, mas eu acho que é essa volta, é esse resgate que começou lá nos anos Uhum. 70, porque eu acho que foi incrível aquele movimento hippie, só Uhum. que eles pegaram uma veia, Era uma desviada no caminho. deram uma desviada, né, com os entorpecentes Exatamente. e perderam a essência, mas o Foi. caminho era aquele. Então, Sim. eu acho que agora a gente, esse retorno para essa época e pegar o Aham. caminho certo, né? Quer dizer, Nossa, sem os Deus. entorpecentes, mas é aquele caminho de reconexão com a natureza, Uhum. que é É. realmente sair do grid, né? Que é Conectar mesmo, né? Um o pouco. movimento hippie mesmo, Uhum. que é a natureza, vamos voltar para a água, para a terra e plantar. E eu acho que essa que é a salvação, não só da saúde nossa, né, como indivíduo, mas a saúde do planeta. Porque É. o jeito que a gente está operando está destruindo a Terra e daqui a pouco vai destruir a gente, Tá difícil, né? né? É. Então, acho que esse Os desastres movimento ambientais, né? Tem uma explicação, né? Nada é por acaso. tá tudo sendo uma consequência do caminho que a gente pegou, enquanto É, sociedade, enquanto humanidade. Então, essa é. volta, esse resgate, eu acho que é muito importante. E eu acho que esse que é o caminho. Esse trabalho que você está fazendo é sensacional. Achei muito bacana essa abordagem de ir, né, na casa da pessoa, porque é a mesma É. coisa que acontece aqui nos Estados Unidos. O que que o pobre americano come?
mac and cheese de caixinha, Fast food, né? Aqueles refrigerante, que é mais 3 barato, né? dólares, 1 dólar. Saudável aí, eu tive aí em julho, o fast food é barato, é igual aqui, é o junk food, né? É, o fast food é Assim, barato, barato, então eles optam por isso, mas o que a gente precisa é ensiná-los, né? Eu acho que faz parte da gente que trabalha com saúde, ensiná-lo a usar as coisas de uma forma que não fique caro e que seja saudável para eles, né? Eu acho Uhum, que isso. Eu falo com meus alunos muito, falo assim, olha, médico, ele está muito mais para ser um educador do que um prescritor. Porque quando a pessoa ela vem te procurar, 90% das vezes ela quer ouvir alguma orientação para ela melhorar a vida dela. Não é prescrição, não é tanto receita. A questão não é receita. É ouvir alguma solução para um problema que ela não está conseguindo resolver. Então, a gente trabalha muito mais com educação em saúde do que prescrição, basicamente, né? é. Só que isso demanda tempo, paciência, resiliência, empatia, que são características que nem todo mundo tem, né? Infelizmente. A forma com que esses médicos, talvez não da sua geração, mas esses médicos dessa medicina contemporânea, moderna, imediatista, eu acho que eles foram treinados para isso. Eles foram treinados para dar um diagnóstico e dar uma prescrição. Consultas rápidas, porque aqui nos Estados Unidos é 5 minutos, que a enfermeira vem, tira todos os seus sinais E o vitais, pré antes, né? faz a anamnese e o médico vem em 5 minutos. Você tem alguma dúvida? Não, não, não. Pronto. Realmente toma tempo conversar, entender, saber da rotina, saber do que são as causas raízes desses problemas, Sim. né? Eu tenho dois tipos de consulta. Eu tenho a consulta da pessoa que me procura porque ela está doente, e eu tenho a consulta da pessoa que me procura porque quer saúde. São abordagens diferentes porque são buscas diferentes. E a pessoa que me procura, normalmente, ela tem um questionário que ela vai responder antes, que ela leva no mínimo 2 horas para responder o questionário. Aí ela vai pensar toda a vida dela antes da consulta comigo. Então, quando ela chega na consulta, ela já tem um monte de grilinhos ali na cabeça pensando, né? E quando chega comigo, cara, eu pergunto mesmo, que você dorme? Você faz cocô? Você transa? Você goza? Você tá feliz? O que você comeu hoje? O que é a sua expectativa? O que você quer? Então, assim, a pessoa para pensar na vida dela. E o que eu estou fazendo para mudar, entendeu? E aí as pessoas normalmente saem ali da minha consulta, pelo menos a primeira, né? Sem nenhuma receita. Não tem receita. Eu tenho pedido de exames, eu vou ver como é que está o painel de vitaminas, porque a pessoa não está doente. Ela não está doente. Ela veio para mim em busca de algo mais. Então, ela sai dali com algum pedido de exames, às vezes eu passo uma melatonina, que eu acho que todos deveriam tomar, entendeu? Assim, que para mim é um hormônio que começa a equilibrar o nosso eixo central, então, para mim, todo mundo deveria tomar 1 miligrama de melatonina todos os dias, que não faria mal a ninguém. Então, assim, a receita que eu passo inicialmente é melatonina e vitamina D, que a deficiência de vitamina D é universal. E elas saem dali e falam, gente, eu nunca tive uma consulta assim. Acho que ninguém nunca perguntou para mim se eu já gozei na vida, se eu já tive satisfação sexual. Mas, cara, Uhum. você já se satisfez sexualmente alguma vez na vida? E, pasme, mais de 50% nunca gozou. Como é que essa É, pessoa vai ser feliz? Entendeu? Ela tá é, num processo assim tão louco de automaticismo que ela nunca parou para perceber que ela nunca se satisfez sexualmente. exato. É, Olha que loucura. é. E muita gente não percebe nem que não faz cocô. Sim, Tem gente que exatamente. Tem acha que é muito. normal fazer 2 vezes por semana ou uma É. vez por semana. Então, Não, e não são presta atenção na consistência, que isso, que... Mas faz diferença isso? nem Olha, olha. Tem gente que nem olha. exatamente. Então, É, assim, é o mínimo, né? É o mínimo do cuidado pessoal que a gente não tem é. e que a Que gente é precisa a ter. exatamente, e que é a Precisamos ter. desconexão também. É, A desconexão desconexão possível. entre as pessoas e Sim, consigo próprio, com consigo. certeza.
né? E é, como é que você vai conectar com o mundo se você não está conectada consigo mesmo? Como é que você vai cuidar exatamente. das pessoas se você não cuida de si? Como é que você vai cuidar do planeta se você não está cuidando de si mesmo? Exatamente. Assim, a Covid foi péssimo, foi um momento horroroso, né? Mas se ele trouxe algum legado, foi essa redescoberta e reprogramação, e as pessoas falam assim, cara, parece que as pessoas que morreram são as pessoas que estavam se cuidando menos. Porque as pessoas que morreram mais eram as pessoas que estavam obesas, que estavam cronicamente inflamadas, ou os idosos que já estavam cronicamente doentes, né? Então, assim, existe alguma correlação? Cara, eu vou parar para pensar e vou me cuidar, porque eu não quero ser a próxima vítima. Vai que vem outra Exatamente. virose na mesma vibe? Deixa eu me cuidar. Pelo menos se vier, eu tô garantindo a minha parte, entendeu? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Tinha que ter alguma Tudo. coisa de boa para a vida esse Covid. E eu acho que uma parte que veio foi essa questão da conscientização do autocuidado. Eu acho que isso deu uma acendida assim no mundo mesmo, né? Em geral, e as pessoas passaram a olhar um pouquinho mais para si mesmas. Acho que isso foi uma É, coisa legal. a questão da vacina deu muita discussão. Aqui nos Estados Unidos, então, foi uma coisa muito grande esse movimento anti-vacina, porque o americano tem isso, né? Se alguém mandou fazer alguma coisa, está Ele já não tolhindo a faz. liberdade deles. Ele já não faz. Eles entendem assim. Então, como foi mandado tomar a vacina, gerou essa questão toda. Mas o ponto principal, eu acho que eles perderam. O que eles estavam dizendo contra a vacina é totalmente correto. O Uhum. nosso sistema imunológico foi projetado Sim, para lutar contra qualquer vírus. Agora, ele está capaz de essa combater? é a questão. Eu Essa que acho era a que questão. exatamente, essa era a E questão. está Então, assim, todo mundo com o sistema imunológico debilitado, tendo essa dieta que eles têm, sim, o estilo de vida, esse sistema imunológico não está está capaz, funcionando. não está Não está funcionando, funcionando. né? Exatamente. E Essa vacinar teria, também não vai resolver. Essa que é a questão. Não é, eu não sou antivax, tá? Eu vacino. Mas, assim, a vacina não é a solução para a sua inflamação crônica, para a sua insuficiência do seu sistema imunológico. Ela é um uhum, paliativo, mas você tem que fazer alguma coisa, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu não parei de trabalhar no Covid, trabalhei com UTI, atendi paciente Covid, meu marido ficou com Covid, eu cuidei dele em casa, tirei todo mundo de casa, quem ficou com ele fui eu. Meu filho teve Covid, minha sogra que teve Covid, trabalhei na UTI Covid e não tive Covid. Por quê? Porque o meu sistema imunológico estava preparado para este vírus. Podia ter tido? Podia. Porque tudo isso aconteceu antes da vacina. O Valber teve Covid antes da vacina. Foi em dezembro. A vacina chegou em fevereiro, janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. E eu cuidei dele. E aí, quando foi dosar os anticorpos, né? O dele que teve Covid estava lá em cima. O meu estava ali meia boca. Tipo assim, eu expus, mas o meu organismo eu provavelmente já até tive outros estudos por conta de, né? Eu faço vacina e não faço conversão sorológica. Por exemplo, de hepatite B, eu já vacinei 4 vezes e é como se eu não tivesse vacinado. Então, eu fui estudar. Provavelmente eu tenho um CD8 muito alto, então o vírus entra no meu organismo, ele é capaz de destruir o vírus antes do meu sistema fazer anticorpo, entendeu? Então, assim, é uma característica pessoal minha, mas várias pessoas têm isso também, né? uhum, Então, fazer vacina, para mim, no meu caso, não faz diferença, porque a vacina entra no meu organismo, destrói o antígeno antes de eu produzir anticorpo, entendeu? Por isso, eu não pego a doença. Então, a doença, ela tem as características que a gente ainda, talvez a gente entenda o Covid daqui a uns 5 anos. Por enquanto, ainda é tudo muito nebuloso. Mas o que eu posso te garantir, assim, as pessoas com inflamação crônica, as pessoas doentes crônicas, que se alimentam mal, que eram sedentárias, foram as que mais morreram. Na segunda leva, que foi ali em julho de 2021, que a gente teve a famosa P1, né? A cepa P1 que veio da Amazonas e matou, assim, foi a época que mais morreu gente aqui no Brasil, pelo menos. Eu chegava na UTI, de 10 leitos, eram 10 pacientes obesos, brancos, em torno dos 40 anos. Todos, você olhava assim, parecia um clone um do outro. Eles eram iguais, entendeu? Então, assim, cara, tinha alguma coisa, é alguma característica
né, da inflamação crônica que fazia com que aquelas pessoas não respondessem e o vírus tomasse conta deles. E já eram Uhum. vacinados, É, entendeu? é. Então, assim, foi programado para seleção natural? Sei, mas que eliminou um monte de doente crônico no mundo, eliminou. Isso eu posso te falar. As pessoas que eram cronicamente doentes foram as que morreram no É, Covid, é. né? Isso foi mesmo, isso foi mesmo. Foi, né? No mundo inteiro. Se eu olhar aí, Uhum. Espanha, Itália, Inglaterra e nos Estados Unidos, foram os obesos, foram os idosos, foram os pacientes com imunossupressão. Então, quer dizer, eram os pacientes que já estavam com alguma imunidade abatida e morreram, né? Uhum. Essa questão do sistema imunológico eu acho interessantíssima, porque a gente esquece isso, o quão Uhum. perfeito que esse corpo é, né? E a É, quantidade de coisas incríveis que ele é capaz de fazer, sim. É né? um E tempo maravilhoso, não né? Que a é? gente. Nossa, é muito É lindo. muito mágico, é muito mágico. É isso aí. Me conta se você teve outras coisas que você acrescentou, alguma coisa de lado espiritual, alguma outra rotina sua de autocuidado. Parte emocional mesmo, né? E espiritual, né? Assim, de Aham, crença. Isso aí é algo que ainda preciso melhorar, sabe? Eu tenho uma crença, eu não sou ateia, mas eu não sou cristã. Eu sou cristã, mas eu não sou católica praticante. Eu tenho uma crença que é minha e que eu tenho trabalhado ela. Eu tenho meus momentos de reflexão, sabe? Mas assim, eu acho que é algo que eu ainda preciso dedicar mais tempo. Eu ainda não dedico o tempo que eu gostaria para essa questão espiritual. Eu acho que eu preciso de mais, sabe? Porque assim, o meu hobby, eu te falei, meu hobby é estudar. Então, o tempo que eu tenho, o tempo que eu tenho livre, eu estou procurando alguma coisa diferente para estudar. Ultimamente eu estou estudando medicina endocannabinoide, entendeu? Então, assim, aham. estou estudando cannabis, CBD, THC, e assim, é um mundo tão interessante, É muito interessante. sabe? Assim, e funciona, cara, é um negócio muito legal. E aí eu acabo me perdendo, porque aí eu, né, workaholic que sou, né, desde sempre, né? Então, assim, mas é algo que tá no meu radar, entendeu? Eu preciso dar uma freada e conectar um pouco mais com o meu espiritual. Isso eu ainda estou pecando. Eu piso no Outro, chão, eu vou na areia, eu tenho algum contato, mas a parte espiritual eu ainda estou pecando. Não cheguei lá ainda. cada coisa na sua hora. É E um isso passo de cada vez, né? É isso aí, né? Assim, ainda estou Mas devendo, você essa parte ainda diminuiu estou muito, devendo. mas você diminuiu muito o seu ritmo, ou Ah, aquele não? ritmo louco? Porque você falou Dimi- dos plantões, que você não está fazendo mais tantos, né? Diminui. É, Mas hoje eu diminuiu dou um também. plantão à noite por semana. Eu já cheguei a trabalhar 3, 4 noites por semana e não dava com dia, né? Porque eu tenho uma insônia que é crônica e que hoje, quando eu diminuí o plantão, melhorei minha alimentação, melhorou muito meu sono, né? Hoje eu consigo dormir, porque antes eu, não, eu deitava na cama e ficava ali, sabe, bife, que fica assim, de um lado para o outro, e não dorme. Hoje não, hoje eu sou uma pessoa que consigo deitar, dormir, ter uma noite de sono, sonho. Outra coisa que eu pergunto nas minhas entrevistas, você sonha? A pessoa fala assim, pergunta esquisita, ninguém nunca me perguntou se eu já sonhei. Eu falo assim, não, você disse que você dorme, você sonha? Não, não sonho. Eu falo assim, então você não descansa. Precisamos abordar o seu sono não está legal. Eu falo, como assim? Eu falo assim, não, se você não sonha, você não atingiu o sono REM. Se você não atingiu o sono REM, você não descansou. Então, sua cabeça não desligou, sabe? Então, assim, hoje eu sonho. E eu fiquei anos sem sonhar. E nunca senti falta disso, né? Então, assim, ainda vou chegar lá. Como que vai É, mudando as coisas, né? sim. Graças a Deus, né? Somos Graças seres a humanos. Deus. Evoluímos, conseguimos evoluir, né? Se a gente ficasse É, naquela loucura de sempre, pelo amor de Deus. Então, hoje muito eu só dou um ruim. plantão à noite. Fim de semana eu trabalho a cada 15 dias e trabalho de dia, igual todo mundo, né? E de Ótimo. dia tranquilo, né? Aham. Ô, Ju, para a gente encerrar, então me fala se as pessoas quiserem te procurar, os seus futuros clientes, como que eles te Ah, então. encontram, como que são seus serviços. Então, eu faço atendimento online, então, assim, não tem limitação, posso atender quem tenha interesse, né, nessa parte de qualidade de vida. Existe como a gente fazer esse atendimento online, né?
Eu tenho 2 Instagram, eu tenho um @médica_ju_rocha e tenho @prof_ju_rocha. Então, se quiser minha assessoria como professora ou como médica, é só me acionar no Instagram. Tem no LinkedIn também as formas mais fáceis. E mandando mensagem para mim, querendo agendar consulta, no meu Insta tem o link da secretária que trabalha comigo, e aí é super tranquilo. A gente Ai, consegue agendar e fazer atendimento online. O mundo ótimo. hoje permite essa quebra de barreiras, ficou bem mais fácil a Que nossa vida, graças a e Deus. que também foi uma grande vantagem que o Covid trouxe, né? Que a tecnologia Sim, realmente nesse ponto evoluiu muito, cara, muito. Foi e muito bom, assim. isso abriu assim uma infinidade de oportunidades para gente que gosta de estudar, para gente que pode trabalhar online. Isso aí também foi bem bacana. Foi Ai, muito que legal. ótimo. Muito bom, adorei nosso papo, Muito bom, né? obrigada. Muito legal. E assim, a sua história é muito bacana, eu acho muito É, importante dar esse testemunho, principalmente porque você, enquanto médica, na sua uhum, propriedade médica, de dar essa opinião e dar esse testemunho que você conseguiu ter essa experiência própria. é. Então, é super Eu, importante. eu digo que hoje eu sou uma pessoa, assim, 20 anos mais jovem. 10 anos atrás, né, que a gente morou junto aqui, em Foi. São Luís, 2010, né? Aham, Hoje eu sou uma pessoa, me considero 20 anos mais jovem do que naquela época, entendeu? Energia, disposição, sabe? A cabeça, o jeito de pensar. E outra coisa que ser professora é legal é essa capacidade de trafegar entre as diversas gerações, né? Como isso ensina para gente. É é. muito interessante, assim. Todas as gerações têm o lado bom e o lado ruim, né? Mas eu prefiro ficar sempre com o lado bom delas e o que elas me ensinam no dia a dia. É muito interessante. Tá bom, Mas é isso Ana. aí, Ju, obrigada, viu? Adorei nosso papo. Foi muito bom. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, foi ótimo. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala